E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, espero que tenham descansado aí no final de semana, né? E que estejam dispostos e muito bem preparados para essa semana que se inicia, né? Eu estou muito empolgada com a semana, espero que vocês estão bem. E aí, pessoal, quero começar a nossa aula de hoje relembrando o que a gente viu na terça, na quarta e na quinta. Não, terça, na quinta e na sexta. Quarta a gente não tem aula. A gente percebeu aí que mudamos a matéria, a gente começou então uma fonoortografia. Nessa fonoortografia nós falamos sobre os dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos. Vamos relembrar o que é cada um desses? Os dígrafos, eles são o encontro de duas letras, pode ser duas vogais, duas consoantes, o que for. Mas tem apenas um único som. Por exemplo, LH, duas consoantes que produzem apenas um fonema, apenas um som ao falarmos. O NH, o LH, o CH e muitos outros. São sons, né? São fonemas, quando a gente pronuncia, que só saem apenas um som para duas letras. Então, esses são os dígrafos, certo? Isso aí a gente aprendeu, sucesso. Aí depois, na quinta, nós conversamos sobre os encontros consonantais. E aí aprendemos que encontros consonantais são exatamente o que diz o nome. O encontro de duas consoantes. Então, por exemplo, C com L, C com R, B com R, e muitos outros. A gente aprendeu na aula de quinta, tá? E na apostilinha de vocês, caso precisam recordar, tá? Eu fui falando para grifar os conceituandos, né, para que fique mais fácil na hora da gente for fazer uma atividade diagnóstica, um trabalho, tá lá mais fresco na memória. Aí depois dos encontros consonantais, né, nós tivemos os encontros vocálicos. E aí nós aprendemos nos encontros vocálicos que os encontros vocálicos são o encontro de duas vogais, né? Nós aprendemos então que os encontros vocálicos são o encontro de duas vogais, que é a vogal mais semivogal. E aí, também aprendemos que o A sempre irá ser vogal, mesmo que venha em segundo lugar. Ele sempre vai ser a vogal. E aí, hoje, nós vamos dar continuidade aí nos encontros vocálicos. Para encerrar os encontros vocálicos, fazer as atividades de revisão e acabar aí com essa matéria e irmos para a próxima. Então, hoje nós vamos falar sobre, aqui na página 114, que os encontros vocálicos, eles se apresentam em 3 classificações, né? Eles são classificados de 3 formas, que é ditongo, tritongo e hiato. E que é isso, Pro? Calma, que a gente vai aprender hoje na nossa aula. Então, nossa aula de ditongo, tritongo e hiato começa agora, tá bom? Depois da nossa revisãozinha, vamos lá, então, vamos compartilhar a tela aqui e vamos para a nossa aula de número 70. Pessoal, a gente já teve 70 aulas ao vivo e gravadas aqui desde a pandemia. Vocês já me viram 70 vezes aqui no computador e eu também, né? Estou com vocês aí 70 vezes. Eu gosto de contar porque, sei lá. Enfim. Aí, nós temos então hoje, antes de começar o tritongo, hiato e ditongo, a correção das atividades. Vai ser rapidinho, porque eu deixei tarefa, que foi da página 112 e 113, né? Daí, para a gente começar na página 114, a gente tem que primeiro corrigir essas atividades que ficaram para hoje, que é segunda-feira. Então, a 9 falava assim: relembra as palavras da parlenda e faça o que se pede. Caiu, rei, rainha, fui, né? Essa parlenda é as que estavam no conceituando ali, que depois falou assim, ó, leia agora uma parlenda do folclore nordestino. Aí eu vou ler com vocês aqui pra gente relembrar, tá? Coco pelado caiu do melado. Sola, sapato, rei e rainha. Fui ao mar buscar sardinha pra filha do rei que será minha. Essa aí, então, era a parlenda que a gente precisava ler para responder a atividade 9 e 10. Aí, a 9, então, lá fala assim, separe as sílabas das palavras. Da palavra caiu, rei, rainha e fui, tá? Então, aí ficaria assim, ó, caiu,
O rei, não há separação de sílaba. Rainha, há separação de sílaba sim. E fui desse jeito aí. O rainha eu dei de exemplo na aula de sexta. Na aula de sexta eu fiz ao vivo. E aí eu dei o exemplo de como que separava a rainha. E reinado também. Lá mostrava que rei não se separava e que rainha também. Então, se você lembrou da aula de sexta, deu certinho aí na hora de fazer a tarefa. Então, essa aí é a sugestão de resposta. Sugestão não, né? Porque essa é a forma correta, que seria a resposta da A na 9. Depois, a B fala assim. Agora pronuncie novamente caiu. Na segunda sílaba, qual é o fonema pronunciado de maneira mais intensa? Vamos lá. Fonema é o som. Então, a pergunta é, na segunda sílaba, o iu, qual é o fonema, o som pronunciado de maneira mais intensa? O fonema pronunciado de maneira mais intensa é o i. Percebam, ele vem antes, ele vem primeiro. Lembra que a gente conversou muito sobre vogal e semivogal na aula de sexta? A gente até releu, se vocês quiserem dar uma lida aí novamente, tá lá na página 108, tá? O que fala lá, o que é vogal, o que é semivogal, consoante e tal. Mas a gente leu bastante semana passada sobre isso, eu acho que tá fresco na memória. Então, a sílaba iu começa assim, ó, iu, e depois cai. Lembra que eu até fiz isso aqui na aula? Iu, vogal, semivogal, né? Então, peguem até um lapisinho aí e façam, quando vocês estiverem fazendo iu, tá? Para vocês verem que sobe, lembra que eu falei que parece uma montanha-russa, sobe e depois desce. Então, tá. Então, essa aí é a sugestão de resposta para B da 9, tá? O fonema pronunciado com mais intensidade é o I. Depois nós tínhamos a C. Falava assim, agora pronuncie a palavra rei. Que fonema é mais forte? É o E ou é o I? Rei. Rei. Então, o EI, né? Então, o fonema mais forte, o som mais forte é o E, né? Que é a nossa vogal. E o I, no caso, aí seria a nossa semivogal. Ok? Então, vamos lá. Opa! Aí tinha a D também da 9, né? Que falava assim. Ao pronunciar a palavra fui, o fonema U é forte e o fonema I é fraco? Percebam. Fui. E aí? Sim, o U é mais forte e o I é mais fraco. O U sobe, o I desce. Vogal, semivogal. Sempre ter essa regra em mente. A vogal sobe, a semivogal desce, tá? Então, primeiro a vogal sobe, depois desce. Tá? Aí tinha a 10. Falava assim, leia outro texto para compreender melhor o assunto. Na aula de carnaval, a poesia é coisa séria, liberdade é documento e o sonho é sempre matéria. Encontre no texto as palavras que têm encontros vocálicos. O que eram encontros vocálicos? Era o agrupamento de vogais, uma vogal com uma semivogal. Então, vamos lá. A gente já tem uma na segunda palavra. Aula, poesia, coisa, séria, documento não, sonho não, sempre não, matéria e matéria. Aí, ó. Aula, poesia, coisa, série e matéria. Por quê? Aula com A, U. Deixa eu ver se essa é a resposta da B. Não. A B, vamos lá, que daí eu já explico de uma vez só. Em quais dessas palavras os encontros vocálicos estão na mesma sílaba? Para ficar mais fácil identificá-los, escreva as palavras que você encontrou separando as sílabas. Então, assim, como que a gente ia fazer? A gente ia pegar essas palavrinhas aqui, ó, aula, poesia, coisa, séria, matéria. E iria colocar aqui, ó, nessas palavras, os encontros vocálicos estão na mesma sílaba em aula, coisa, séria e matéria. E aí, o que acontece? Só ficou poesia de fora. Quando a gente separa a poesia, a gente põe o po, e, zi, a, entendeu? Aí fica separado aí o e, o oie e o ia, tá? A gente separa eles. Então, por isso que só a poesia não entra aí na resposta da B, tá?
Então, a gente encontra os vocálicos nessas palavrinhas desse texto. Se você quiser grifar lá no texto essas palavras, também fica legal, fica bonita a apostila, né? Eu sempre falo isso. E aí, pessoal, a gente encerrava aí as atividades que eram para correção para casa. E aí a gente dá início, então, agora. Ah, não, tinha C, gente. Tô doida, calma. Vamos lá, vamos fazer assim. Agora, releia os encontros vocálicos dessas palavras e descubra que fonema pronunciado é mais forte e qual é mais fraco. Faça como modelo. Aula. A é forte, o é fraco. Em coisa, o forte é o O e o fraco é o I. Em séria, o fraco é o I e o forte é o A. Percebam, no séria, o A vem depois, mas todo A é vogal. E todo o que vem antes ou depois do A sempre vai ser semivogal. Então, e é o mesmo caso de matéria. Séria e matéria tem esse porém, tá? Então, é assim, ó. E se a gente fazia assim, agora vai ser assim, ó. Fraca, fraca e A, tá? Aí a gente vai fazer assim. A gente tá fraca, tá caindo e sobe, tá? Da outro jeito é, tá subindo e cai. Aqui não, aqui a gente tá caindo e sobe. Beleza? Então tá bom. Aí, vamos começar as classificações dos encontros vocálicos, que é o ditongo, tritongo e ato. O ditongo, o que é em ditongo? O ditongo é o encontro de vogal e semivogal, ou de semivogal e vogal, na mesma sílaba. Simples. O ditongo, ele não se separa, pois a semivogal só se forma a sílaba com a vogal. Como assim, Pro? Aula. Eu tenho o A como vogal subindo e o U como semivogal, descendo. Quando eu falo subindo, é a intensidade da nossa voz que está subindo. E depois, a gente está descendo, a gente está deixando a intensidade do som da voz, né? Nosso fonema. Como sai o som? Sai forte, depois fica fraco, tá? Então, coisa. O O com o I. Vogal O, semivogal I. Séria, semivogal I, vogal A. Matéria, semivogal I, vogal A. O que está acontecendo aqui? Toda vez que a gente separou, essa é a resposta da B, eu trouxe como exemplo, que é a resposta da B lá da 10. Toda vez que a gente separou a sílaba dessas palavras, a gente não separou as vogais. Tá vendo? Elas estão juntinhas. Então, quando a semivogal e a vogal ficam juntas, mesmo que venha a primeira vogal e depois a semivogal, ou depois a semivogal e depois a vogal, em ambos os casos, elas não se separarem na hora da gente separar a sílaba, então elas vão ser ditongo. É simplesinho, tá? Lá nos encontros consonantais, por exemplo, pode ser quando se separa, pode ser quando não se separa, é uma loucura. Mas aqui não. O ditongo é essa regra. Não separou na sílaba, é ditongo, tá? Regra básica. Ditongo é básico, gente. E aí, tem as formas do ditongo, que é o crescente e o decrescente. Significa isso. Crescente é quando a semivogal, o I ou o U, geralmente, ou o E e o O, vem antes da vogal. Então, assim, o som da vogal, né, ele é menos duradouro e mais fraco do que o da vogal. Por isso, o som cresce. E é isso que eu estou falando até então. Ele cresce e depois ele desce. E aí, nós temos também os ditongos decrescentes, que é quando a vogal vem antes da semivogal. E aí, geralmente, o som descresce. Ele tá alto e, de repente, ele cai. Entendeu? Aqui ele tava baixo e sobe na crescente. Porque ele vai crescer. Pensem assim, ó. Tem nada aqui, de repente eu cresci aqui. Tô aqui, de repente eu sumi aqui. Entendeu? É basicamente isso. Então, os crescentes são quando a vogal vem antes da semivogal, tá? E os decrescentes é quando o som diminui. Então, a semivogal vem antes, tá? No caso, seria o crescente, seria os dois primeiros exemplos, que é aula e coisa, e os decrescentes
o séria e matéria, tá? Então, aí, exemplozinhos. Aí, lá na apostila, na página 114, tem essa imagem, ó. Vendo aqui? Que é a que eu propus aí para vocês. Então, o E e o O, aí, opa, calma, deixa eu voltar. Aqui nós temos os exemplos de Márcia e de Paulo, são nomes, né? A gente sabe. Só que a gente tem uma vogal A no final. No caso, é uma vogal e uma semivogal. Quando, então, eu tiver a semivogal e depois a vogal, eu vou ter um ditongo crescente, porque ele está fraco e ele cresce. Em Paulo, o A, ele é vogal e o é semivogal. Então, ele tá aqui alto, o A tá alto, e aí ele desce para o U, tá? Quando a gente pronuncia. E aí, a gente tem que pensar só nessa regrinha. Não se separou? Porque se fôssemos separar a sílaba aí no nome, ia ficar Paulo, Márcia, né? E aí, não separou de tongo. A semivogal vem antes da vogal? Crescente. A vogal vem antes da semivogal? Decrescente. Ela diminui, tá? Crescente é porque vai aumentar, decrescente é porque vai cair, vai diminuir. Bom? Essa era a regrinha, então, do ditongo. Se ficou alguma dúvida, depois a gente conversa. Tem monitoria aí, tem aulas ao vivo, a gente vai conversando, tá? Aí os encontros vocálicos do tritongo. Tritongo é o grupo de fonemas formado em uma mesma sílaba por uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Percebam, aqui nós só tínhamos duas vogais, uma do ladinho da outra. Agora, aqui no tritongo, o tri nos remete a três. Tri, três. Então, nós vamos ter três vogais. Só que uma vai ser semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, no meio disso tudo tem uma forte, uma fraca e uma fraca. Entendeu? Basicamente isso. E vai ser sempre nessa ordem. Aí eu trouxe exemplos. Averiguei. Se a gente fosse separar a sílaba de averiguei, ficaria assim, ó. Averiguei. E a última sílaba aí, ó, o guei, nós temos o U, o E e o I, juntos. E isso é um tritongo, tá? E aí a semivogal U, a vogal E e a semivogal I. Por quê? O guei, o U, ele é pequeno. Ele tá aqui porque ele é junto com o G. Então a gente não pronuncia o U com intensidade. Agora, o guei, percebe? Uei. Passam aí. Guei. Tá pequeno, sobe, desce. Entendeu? Então, o tritongo vai fazer assim. Ele tá aqui, ele vai aqui e depois ele vai aqui. Entendeu? Ele vai fazer tipo um triângulozinho. Vai aqui, aqui, aqui. Então, três sílabas, uma semivogal, uma vogal, uma semivogal. Sempre nessa ordem, tá? Mesma coisa em Uruguai. O vogal A sempre vai ser vogal. O A sempre vai ser vogal, nunca semivogal. Então, nós temos aí uma semivogal U, uma vogal A e uma semivogal I. Sempre, é uma regrinha básica, tá? Então, quando tivermos um grupo de três vogais na mesma sílaba, então uma vai ser semivogal, uma vogal e a outra semivogal, tá? Sempre nessa ordem. Aí, deixa eu passar para frente. Vamos ter o hiato. O hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas separadamente, formando, então, sílabas diferentes, cada vogal em uma sílaba. Que é o caso de rainha, que é o caso de reinado, e há outras que eu vou trazer aqui como exemplo. Aí eu trouxe aí, ó, ruína, abençoo. Nós temos o U com o I de ruína, e aí eles juntos, na palavra, formariam então só um... como é que fala? Dígrafo, desculpa, fugiu. Mas, quando a gente separa a sílaba, ele se torna hiato. Porque a regrinha é, se tá na mesma sílaba, é ditongo. Se tá em sílabas separadas, é hiato, tá? Então, aí, quando a gente tira o U do ladinho do I na separação de sílabas, nós temos uma vogal U, que é a primeira, forte, e depois nós temos a decrescente. Isso aqui é uma forma de
de decrescente, porque primeiro temos a vogal e depois a semivogal, depois a gente desce. E aí abençoou, nós temos a mesma coisa, é uma sílaba decrescente. Por quê? Nós temos primeiro a vogal e depois a outra vogal. Daí, no caso, seria semivogal. Mas no hiato, é só a questão de separar. Se separou na sílaba, é hiato, tá? Aí não vai ter que ficar pondo regrinha e tal, se é decrescente, se não é, e assim por diante. Então, a regrinha do hiato é só isso. Se a hora que você pronunciou foi separadamente, essas sílabas, elas não se juntaram para se falar, como inseria já em ruína, em rainha, a gente separa o A do I no rainha. A gente não separa em reinado, por exemplo, mas no rainha separa. Então, quando a gente separa o A do I em rainha, a gente tem um hiato, tá? Então, são regrinhas básicas, gente. O tritongo, o ditongo, tritongo, hiato é básico, é rápido a gente pegar, porque são regras, nunca vão mudar. Se a gente decorar, se a gente aprender, vai ser sucesso, tá? Se você ficou com alguma dúvida nessas 3 regrinhas, me avise, me chame lá e a gente conversa sobre. E era isso, tá? O hiato. E agora, vamos rapidinho fazer aqui, ó, na página 115, tem lá, conhece a regrinha do X ou do CH? Aí vai lá. Tem uma plaquinha lá na página 115. Fala assim, borracheiro e mecânico de caminhão, carro e moto. E o borracheiro está escrito com X. O carro com R só. Meu Deus, que plaquinha errada. O mecânico com esse acento em cânico. Meu Deus, tá tudo errado aqui. Mas enfim. A 11, aí eu quero fazer com vocês primeiras atividades 11, 12 e 13. A 11 fala assim, na placa encontramos o termo borracheiro, com X. Ela está correta a grafia? De que palavra o termo é derivado? Borracheiro se deriva de borracha, né? E aí não está correto, porque borracha se escreve com CH. E quando a gente usa palavras derivadas das primitivas, lembra da regra? A gente vai usar a mesma, o que vem antes, né? Da primitiva. A gente, se não tivesse CH na palavra primitiva, a gente poderia usar o X na palavra derivada. Mas aqui não, a gente tem o CH na primitiva, então a derivada deve acompanhar. 12. A palavra derivada segue a ortografia da palavra primitiva? Explique. Foi isso que eu acabei de falar. Sim. Se borracha com CH se escreve com CH, borracheiro também terá que ser escrito com CH. Foi isso basicamente que a gente acabou de falar. Dá um pause aí para copiar, que a Pro já acho que está excedendo o limite de tempo da aula. Mas enfim, dá um pausezinho aí e a gente vai fazendo, tá? Aí a 13. Além da palavra borracheiro, há outros termos escritos com grafia incorreta? Já falei a hora que a gente leu a plaquinha. Borracheiro, mecânico de caminhão e carro e moto. Ou seja, borracheiro, mecânico, carro. Essas 3 palavras estavam escritas de forma errada lá naquela placa. Então, façam aí essas atividades 11, 12 e 13, a respostinha aí, tá? E aí, a gente vê essas regrinhas mais a fundo na aula que vem, tá? E aí também eu quero que vocês façam, agora é com vocês, tá? Então, vamos fazer as atividades, as tarefas 1 a 8, da página 116, 117, 118 e 119. Lá tem as questões 8 e 9, 9 e 10 também para serem feitas. Só que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Antes da correção, na correção dessas aí a gente vai fazer juntos. Porque daí eu também vou vir com as regrinhas mais aprofundadas do CH e do X, tá? E aí a gente vai fazendo juntos para não ficar muita coisa aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Utilizem os conceituandos das páginas anteriores das nossas aulas, né? Para auxiliar a fazer aí essas 8 atividades, porque essas atividades do 1 a 8 são como revisão das nossas aulas de semana passada e agora, tá? Então, qualquer coisa, vocês me procurem e a gente vai fazendo juntos, ok? Um beijo e até a próxima aula, que eu acho que é ao vivo. Não. Ai, amanhã é terça. Não. Amanhã a gente se fala. Tá bom? Beijos
e até mais. Espera aí que a Pro precisa sair aqui como sempre. Beijos, beijos. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.